Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje a disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária. É uma disciplina muito importante para nós, porque nós vamos trabalhar com pessoas, nós vamos trabalhar com direito, e nós vamos trabalhar tanto dentro dos direitos trabalhistas, quanto também dos direitos previdenciários. Então, por isso que nós precisamos entender de legislações trabalhistas e legislações previdenciárias. O que a legislação traz para nós, que é direito do trabalho? O que a legislação traz para nós, que é direito previdenciário? É sobre isso que nós vamos falar nessa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 1, aspectos introdutórios do direito do trabalho. Então, dentro dessa unidade, nós vamos conhecer como foi o histórico do direito do trabalho, quais são as legislações trabalhistas e o que é contrato de trabalho. Vamos começar, então, pelo nosso tópico 1, aspectos introdutórios do direito do trabalho. Tópico 1? Isso, breve histórico do direito do trabalho. Pessoal, então veja, desde sempre, desde os primórdios, existem relações de patrões e empregados. Embora, por muito tempo, nós não conhecíamos, tratando lá dos primórdios, com esses termos, quem é o patrão, quem é o empregado. Mas existia uma relação desse tipo. Alguém vendia a sua força de trabalho e existia alguém que comprava, ou que comandava, ou trocava por alguma coisa. Então, as relações de direito de trabalho, essa necessidade de regulamentar o trabalho, sempre existiu na nossa sociedade. Nesse tópico, nós vamos estudar sobre a história da relação de trabalho, e aí nós vamos entender como surgiu o direito do trabalho, como ele é hoje conhecido. Então, veja, pessoal, nós já estudamos em algumas disciplinas que por muito tempo o ser humano, ele apenas produzia aquilo que era útil para ele, aquilo que ele ia consumir, aquilo que ia sanar as suas necessidades. Então, eu plantava para eu comer, eu criava animais para eu comer, eu fazia as minhas próprias roupas, eu mesmo fazia os meus próprios móveis. Então, a própria pessoa produzia aquilo que ela ia utilizar. Embora que por muito tempo ainda era desconhecido alguns conceitos relacionados a esse direito trabalhista. Por exemplo, por muito tempo não se sabia o que era mercadoria, não se sabia o que era mundo do trabalho. Por muito tempo essas relações de trabalho não tinha normativas que regulamentava, ainda não se definia uma estrutura hierárquica. E aí, depois de muito tempo, esses conceitos vão se definindo. Então, o que nós precisamos tirar disso aqui é que o ser humano produzia para sanar as suas próprias necessidades. Bem, e por muito tempo também, o Estado, quando eu falo Estado, vamos entender, mas isso assim, para a gente falar de Estado, nós precisávamos falar de muitas outras coisas e que a gente pode sair fora do contexto aqui. Quando eu falar de Estado, vamos pensar de uma forma bem geral, que é o governo, ok? Então, veja, lá nos primórdios, em que se existiam as relações de trabalho, em que as pessoas produziam o seu próprio consumo, não existia um governo. Não existia quem ia proteger o trabalhador, quem ia proteger o empregado. Não existia normativas, não existiam leis, por exemplo. Então, nessas relações de trabalho, nós vamos perceber que vai existir muitas atrocidades, né? A história humana nos revela, por exemplo, como que foi a escravidão, né? Então,
Quando a gente não tem governo, a gente não tem regras, não tem leis, e isso vai permitir uma série de atrocidades nessas relações de trabalho. E aí, tanto que as pessoas trabalhavam muitas horas por dia, às vezes as crianças trabalhavam, né? As mulheres trabalhavam, né? Gestantes trabalhavam com o filho ali da indústria. Então, não existia nenhum tipo de regra, nenhum tipo de norma. O Estado não regulamentava essas relações de trabalho. E por muito tempo, o trabalho não teve uma perspectiva positiva. A própria Bíblia entende o trabalho como um castigo. Então, veja, quando o Adão ele comete um pecado, ele come a maçã proibida, ele vai ser castigado com o trabalho. Então, a ele foi imputado o trabalho. Então, você cometeu um pecado, agora você vai ter que trabalhar. Então, o trabalho, ele não tinha uma perspectiva positiva. E lá, ainda desde os primórdios, se a gente for ver, pegar ali o período de escravidão, quem é que trabalhava? Os escravos, as pessoas que eram consideradas na sociedade como inferiores. As pessoas que ocupavam posições mais elevadas na sociedade não trabalhavam. Então, as pessoas inferiorizadas trabalhavam. Então, veja, o trabalho ainda não era visto como algo positivo, ainda se tinha uma perspectiva ruim em relação ao trabalho. E depois, o trabalho ainda continuou com esse sentido pejorativo. Quem trabalha? As classes mais inferiorizadas, aqueles que não são donos dos meios de produção, por exemplo, né? Então, por muito tempo, quem trabalhavam eram as pessoas de classe baixa. Hoje a gente vai ver que o trabalho ganha outra perspectiva. As pessoas já pensam no trabalho como um meio de autorrealização, como um meio de sanar necessidades sociais, necessidades de autoestima, por exemplo, mas ao longo do tempo o trabalho não foi visto como algo bom. O período histórico do direito do trabalho é visto como 3 fases. Nós tivemos o período pré-industrial, o período industrial e o período que nós vamos chamar de legislação trabalhista. Então, veja, no período pré-industrial, isso vai acontecer lá na Idade Média. Lá na Idade Média, vai surgir algumas corporações de ofício. Então, vai surgir algumas corporações, vai surgir alguns trabalhos. As pessoas vão começar a ser inseridas em corporações para começar a trabalhar. Mas nesse momento do período pré-industrial, ainda não tinha leis que ia regulamentar esse trabalho. Mas naquele momento já se pensava que os trabalhadores precisavam de certas liberdades. Então veja, começa a surgir algumas corporações. As pessoas começam a se inserir nessas corporações para trabalhar. Ainda não se tem leis que regulamenta, mas se sente essa necessidade de ter liberdade ao trabalhador. Então, o trabalhador que permanecia, por exemplo, 20 horas trabalhando por um salário baixo, né, às vezes em condições insalubres, então ali já começava a se pensar, nossa, o trabalhador precisava ser mais livre. E naquele momento, para a gente pensar como essas corporações foram contribuindo para estruturar o trabalho, para se pensar no trabalho, tiveram alguns pontos que caracterizaram essas corporações. Quais são eles? Estabelecer uma estrutura hierárquica, né? Então já se pensava ali dentro em uma hierarquia, quem ia mandar em quem estava onde nessa posição hierárquica, quem era o líder, quem era o gerente, por exemplo. Então, existia ali uma estruturação de uma posição hierárquica, regular a capacidade produtiva. Então, nós vamos produzir, e aí já começava a se pensar
como produzir, o quanto eu consigo produzir. Regular a técnica de produção. Então, como produzir? Quais são as técnicas, os meios que nós vamos utilizar para produzir? Então, esses 3 elementos que eu citei a vocês vai caracterizar as corporações de ofício, ok? Período pré-industrial, surge corporações, não temos leis ainda, mas começa a se falar na liberdade dos trabalhadores. Um outro período é o período industrial. No período industrial, vai acontecer ali no ano de 1775, onde vai surgir a Revolução Industrial. Então, lá na Revolução Industrial, vai ser um momento que a máquina a vapor já vai fazer parte das indústrias para que as pessoas consigam produzir, né? Então, antes o que era feito artesanalmente, em pouca escala, com a Revolução Industrial, com as chegadas da máquina a vapor, vai se começar a produzir mais. Então, nesse momento da Revolução Industrial, começa a se falar sobre o contrato de trabalho, o que vai regulamentar as relações de trabalho. Então, ali na Revolução Industrial, a gente vai ver algumas questões de direito começando a se falar, direitos e obrigações. Então, o trabalhador, ali naquele momento, já passaram a ser, de fato, trabalhadores assalariados. Aqui nós não vamos ter pessoas trabalhando apenas para trocar algo, né? Mas vamos ter pessoas que estão trabalhando por salário. E nesse momento, foi o momento da Revolução Industrial, é que vai surgir, de fato, o direito do trabalho. O direito do trabalho surge ali no período da Revolução Industrial, justamente para conseguir fazer a proteção dos trabalhadores, fazer a proteção da mão de obra, que estava crescendo significativamente nesse período. E o governo? O que o governo vai tentar fazer? Proteger o trabalhador. Então, se a gente tem, como nós falamos antes, um momento de atrocidades, sem o Estado, sem leis, sem regras, as pessoas poderiam ser submetidas a trabalhos insalubres, a trabalhos que prejudicavam a saúde da pessoa por ficar ali por um período de muitas horas, 20 horas, 18 horas, por ser criança, por mães levar os filhos para as fábricas. Então, isso poderia acontecer muitos acidentes, por exemplo. E o Estado vem, surge o direito do trabalho, traz normas, traz regras para regulamentar esse trabalhador. Então, no caso, como o livro cita, vem proteger o mais fraco dessa opressão industrial, que é mais forte. E o período da legislação trabalhista é o período que começa a surgir várias leis para fazer essa proteção do trabalhador e também, de uma certa forma, da empresa. O livro cita várias leis que trazem, então, alguma regulamentação. A primeira lei trabalhista, ela é de 1917, que é a Constituição do México, a Constituição Federal do México. E no Brasil? Como aconteceu no Brasil? Bem, então veja, como eu citei a vocês, o trabalho não tinha uma perspectiva positiva. Quem trabalhava antes eram as pessoas escravizadas. Depois, quem começou a trabalhar eram as pessoas de classe inferiores e hoje nós temos uma perspectiva um pouco mais positiva. Mas vamos voltar lá no período da escravidão. Nós sabemos que as pessoas que eram consideradas inferiores na sociedade eram as pessoas que trabalhavam. E aí chegou um momento, em 1888, que acabou a escravidão no Brasil. Então, nós vamos chamar de abolição da escravatura, com a Lei Áurea. Então, vai acabar a escravidão no Brasil. Mas a escravidão no Brasil, ela vai acontecer de uma forma que as pessoas saíam desse contexto de escravidão, mas também
não tinha, como que eu posso dizer, muitas perspectivas, né? Nesse momento, as pessoas escravizadas, elas se tornavam trabalhadores assalariados. Então, nós tivemos esse contexto que é importante pensar. Mas muitas pessoas negras escravizadas, elas saíram desse período de escravidão, foram trabalhar em fábricas e não tinha nenhuma proteção trabalhista. Além das pessoas escravizadas, tinham as pessoas imigrantes também, os italianos, várias nacionalidades. Eu estou lembrando agora dos italianos especificamente. Mas vários imigrantes, pessoas de outros países, chegavam ao Brasil para trabalhar também. E aí, nesse momento, nós vamos ter uma grande quantidade de mão de obra. As pessoas que estavam saindo desse processo de escravidão e os imigrantes também. E às vezes, eles não tinham, às vezes não, naquele momento, eles não tinham proteção trabalhista. A gente poderia se aprofundar nisso e ficar horas e horas conversando sobre esse assunto, mas que não é o foco nesse momento. Mas já li Florestan Fernandes, que falou sobre esse período, que é um livro muito interessante, caso vocês queiram ler, tá bom? Bem, e aí o que acontece, então? Acabou a escravidão, muitas pessoas muitas pessoas que eram escravizadas estavam saindo desse processo e começaram a se tornar assalariadas. As pessoas imigrantes saíam de seus países, vinham para o Brasil desempregados para trabalhar. E aí, nesse momento, o governo, né, o Estado, ele vem pensar em leis trabalhistas, né, em relações de emprego, em relações de trabalho. Mas, nesse momento, o Estado lança mão de leis para quê? Leis, não sei se a gente nesse momento a gente pode falar lei, porque o livro não fala de lei. Mas, nesse momento, o Estado começa a pensar sobre regulamentar essas relações de trabalho, era para acalmar as massas. Então, o Estado, ele não lançou mão, né, de regulamentações, de leis de emprego, porque ele era bonzinho. Porque haviam muitas pessoas desempregadas e essas pessoas elas queriam fazer movimentos, né? Principalmente, nós aprendemos a fazer movimentos sociais com os imigrantes, que lá na Europa, por exemplo, eles iam para ruas para pressionar o governo, né? Para ter algum tipo de regulamentação. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, vai existir essa pressão no Estado para que o Estado possa proporcionar alguma regulamentação nessas relações de trabalho. Então, nós vamos ter várias leis que vêm. Isso. Nós vamos ter várias leis, então, que vêm regulamentar as relações de trabalho. Nós vamos ter a Constituição Federal, a CLT, e por muito tempo nós vamos ter várias. Lei do Ventre Livre, em 1871. Nós vamos ter a Lei Saraiva Cotegipe, em 1885. Então, o Código Civil de 1916, a Organização Internacional do Trabalho de 1919. Então, ao longo do tempo, foi se criando leis para regulamentar o trabalho. Então, o que nós podemos entender por direito do trabalho? Como da onde surgiu esse direito do trabalho? Então, veja, o termo direito do trabalho surgiu na Alemanha em 1912. Então, o primeiro país a se falar em direito do trabalho foi lá na Alemanha, foi a Alemanha. E no Brasil, quando surgiu essa expressão, né?
A expressão direito do trabalho surgiu na Constituição Federal de 1946. Nós tivemos várias constituições federais brasileiras. A última Constituição é a que está vigente até hoje, é a de 1988. Mas o termo direito do trabalho surgiu nessa Constituição de 1946. As outras constituições que surgiu após veio trazer também questões sobre o direito do trabalho, mas a primeira que trouxe esse termo, que abordou esse termo, foi a de 1946. O que é interessante na Constituição brasileira do Brasil, e que isso não é pertinente a todos os países, que traz essa questão do direito do trabalho, é que na Constituição brasileira vai se abordar normas, regras de direito para os empregados, né, aqueles que têm a carteira assinada, né, que é um empregado formal, quanto também outros tipos de empregado, como os trabalhadores temporários, avulsos, os rurais, os autônomos, as domésticos, os trabalhadores eventuais, entre outros. Então, a nossa Constituição vem trazer os direitos tanto dos trabalhadores formais, quanto dos informais, quanto de qualquer outro tipo de trabalhador. Vai ter um momento que nós vamos estudar esses tipos de trabalho. E o que nós podemos conceituar como direito do trabalho? O que é direito do trabalho? Então, eu vou ler exatamente o que está no livro para que vocês possam fixar esse conceito. Então, veja, conceito do direito do trabalho é um complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de trabalho e outras relações normativas específicas. Então, veja, direito do trabalho é aquilo que vai regular as relações de emprego, as relações de trabalho. Isso é direito do trabalho. Então, são os princípios que regem as relações de trabalho, as regras que regem as relações de trabalho, os institutos jurídicos que regem as relações de trabalho e de emprego, ok? Direito do trabalho regulamenta as relações de trabalho e de emprego. Princípios do direito do trabalho. Então, nós sabemos que o direito do trabalho também é um conjunto de princípios que regem as relações de trabalho. Mas quais são esses princípios? Então, veja, nós temos da proteção ao trabalhador, princípio da primazia da realidade, princípio da continuidade da relação do emprego, princípio da irrenunciabilidade ou inalterabilidade contratual. Vamos conhecer cada um desses princípios. Então, vamos lá. Princípio da proteção ao trabalhador. Então, veja, nós percebemos que a lei, ela sempre vai optar por proteger o trabalhador, que é aquele que é o mais fraco nessa relação de trabalho. Então, o trabalhador, o aplicador da lei, entende que o trabalhador é hipossuficiente, ou seja, ele é o mais fraco. Então, a lei sempre vai ser mais favorável ao trabalhador. Se o juiz, quando ele for aplicar uma lei, ele tiver dúvidas, né, do que aconteceu de fato, enfim, ele sempre vai optar por dar mais credibilidade ao trabalhador, ok? Então, o trabalhador, ele é mais favorável. E isso é o princípio da proteção ao trabalhador. Princípio da primazia da realidade. Então, veja, esse princípio nos diz que os fatos não podem, quer dizer, os fatos, eles são quase assim, como que eu posso explicar isso para vocês? Os fatos, eles têm mais valor do que um documento, ok? Então, se no contrato de trabalho
está lá escrito que o trabalhador ele faz 8 horas por dia, mas na realidade o fato é que o trabalhador trabalha 12 horas por dia e existem outras provas, alguma outra coisa assim, mas que não seja o documento escrito, o que vai ser privilegiado é a realidade, ok? Então, eu tenho testemunha que eu trabalhei 14 horas por dia, mas no meu contrato a empresa tem prova que eu deveria fazer, eu faço 8 horas. O que vai valer são os relatos das testemunhas, né? Porque a realidade é privilegiada em detrimento do formalismo, do contrato. É isso que significa o princípio da primazia da realidade. Princípio da continuidade da relação do emprego. Então, veja, sempre se favorece que o trabalho ele tenha uma continuidade. Então, o livro até fala, o emprego ele deve ser duradouro. Então, se houver alguma dúvida, alguma brecha que deixa em dúvida o juiz, o aplicador da lei, por exemplo, se o contrato ele é por prazo determinado ou indeterminado, o que vai valer, o que vai ser entendido é que o contrato ele foi por prazo indeterminado. Então, por isso que a gente sempre precisa escrever bem um contrato, deixar tudo muito claro, escrever se é determinado ou indeterminado, porque se houver dúvida, né, sobre essa relação de emprego, o que vai prevalecer no entendimento do judiciário é que o contrato. Deixa eu só beber uma água, pessoal. É que o contrato, ele é, então, por prazo indeterminado. Irrenunciabilidade ou inalterabilidade contratual. Então, veja. As pessoas não podem renunciar aos seus direitos obrigatórios por leis. Então, a lei, ela te dá o direito de ter férias. Você não pode dizer, eu não quero férias. Então, a lei não te permite não querer férias. É seu direito. Você não pode renunciar às férias. A inalterabilidade contratual. Nós vamos nos aprofundar sobre isso depois, mas um contrato ele também não pode ser alterado, mas vai existir algumas exceções. Mas isso é o princípio da irrenunciabilidade ou inalterabilidade contratual. Divisão do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele pode ser dividido em direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. É bem simples, o próprio nome já nos faz deduzir o que é. Direito individual do trabalho vai cuidar dos interesses individual do trabalhador. Então, são aqueles direitos individuais. Direito coletivo do trabalho vai cuidar dos interesses coletivos do trabalho. Então, vai dizer quais são as regras. Oi? Alguém está falando alguma coisa? Não? Ok. Então, é bem simples de entender. Pessoal, dúvidas? Alguma coisa não ficou claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Sim, bem tranquilo, professor. Ok. Ok, obrigada pelo retorno. Bem, pessoal, então vamos lá para o próximo tópico, legislação trabalhista. Turma, já dei essa disciplina outras vezes e eu percebo que é nesse tópico a grande dúvida, porque a gente vai abordar termos que às vezes
pode não ser da rotina, do dia a dia de vocês. Então, se algo não ficar claro, me pergunte, tá bom? Então, não tá como a gente falou de história, de conceito, de princípios, né, de divisões, classificações, que é tudo muito tranquilo. Mas nesse tópico 2, nós vamos entrar em conceitos que pode não ser da realidade de vocês, e caso vocês não entendam, por favor, me pergunte. Legislação trabalhista. Então, veja, nesse tópico, nós vamos estudar quais são as legislações trabalhistas que regulamentam o trabalho. Então, aonde eu encontro quais são os direitos, as obrigações do trabalhador e do empregado, né? Então, nós vamos estudar essas leis. Quais são essas leis? Nós temos a Constituição Federal, nós vamos falar sobre ela. Nós vamos ter CLT, nós vamos ter também convenções, acordo, dissídio coletivo, né? E várias outras fontes do direito. Além de trabalhar essas leis, esse tópico também cita a vocês as fontes, trabalha com vocês quais são as fontes do direito, fonte de onde nasce, de onde surge o direito. E também nós vamos falar de relação de trabalho e relação de emprego. Então, vamos começar, então, falando na nossa Constituição. Então, veja, a Constituição Federal é a nossa lei maior, né? Então, lá na Constituição vai estar escrito os nossos direitos e as nossas obrigações de uma forma bem geral. É a principal fonte do direito do trabalho. Todas as outras leis precisam estar de acordo com a Constituição Federal. Porque se a Constituição fala algo específico e outras leis diz o contrário da Constituição, essas outras leis são consideradas inconstitucional. Então, a Constituição Federal, ela vem nos dizer quais são os nossos direitos de forma geral. E depois dela surgem outras leis que vêm especificar, que vêm detalhar mais sobre esses direitos que está lá na Constituição Federal. Então, veja, peguei aqui um exemplo. A Constituição Federal diz que nós temos o direito ao casamento. Então, quem quer casar, pode casar. Mas a Constituição não traz nenhuma regra em relação ao casamento. Não fala quem é que pode casar com quem. Se o irmão pode casar com o irmão, por exemplo. Ela só diz que nós temos o direito ao casamento. E aí vem surgir depois da Constituição uma outra lei que vem trazer regras para o casamento. Então, quem é que vai casar com quem? Quando o casamento é considerado legal, né? E vem trazer várias outras regras. E isso acontece também com o direito do trabalho. A Constituição Federal, ali entre o artigo, desde o artigo 7º até o artigo 11º, ela vem nos dizer quais são os direitos do trabalho. E aí nós vamos ter outros artigos que falam também, outros incisos que abordam também esses direitos. Então, ela vem trazer para nós quais são esses direitos. E depois da Constituição, surgem outras leis que vêm detalhar mais esses direitos previstos na Constituição Federal. Vem trazer mais regras para esses direitos. E todas as leis do direito do trabalho que surgem depois da Constituição Federal deve estar de acordo com a Constituição. Ela não pode falar algo contrário à Constituição, porque se ela falar algo contrário à Constituição, ela é considerada infraconstitucional. Ok? Então, essa é a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, nós vamos ter no nosso livro um assunto, uma explicação sobre a CLT. Então, a CLT, ela foi um projeto criado por uma comissão, e ali tem o nome das pessoas que formaram essa comissão.
Rego Monteiro, Dorval Lacerda, Arnaldo Suchequinde e Segadas Viana, né? Então, essas pessoas formaram uma comissão, né? Então, elas se reuniam, por exemplo, para elaborar um projeto da CLT. A CLT, depois que essa comissão montou, elaborou, ela vai ser aprovada pelo governo da época, e esse governo era o Getúlio Vargas. Mas o que é a CLT em si? A CLT vai ser uma junção de diversas normas trabalhistas. Então, ela vai ser uma lei, um projeto, no caso de CLT na época, que vem unir, que vem juntar todas as normas trabalhistas dentro de uma lei só, dentro de um projeto só. E é isso que vem fazer a CLT. Então, na época, quando se cria essa CLT, ela vai ser, então, o decreto de lei número 5.452 de 1943. E o que significa CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. O próprio nome já pode nos fazer deduzir o que é. Consolidação das Leis Trabalhistas, junção, consolidação de diversas leis trabalhistas, ok? E quando essas pessoas se juntam nessa comissão, se unem nessa comissão para elaborar um projeto que vem juntar as leis, as normas trabalhistas, o que elas vão fazer? Vão alterar normas já existentes, elas vão adaptar outras normas, vão criar outras normas e ainda vão complementar essas normas. O que isso quer dizer? Já existiam as normas trabalhistas. Quando eles vão montar esse projeto, essas pessoas reelaboram esse projeto, alterando normas já existentes, complementando normas já existentes ou ainda criando novas normas, ok? A comissão elaborou, juntou essas leis, alterou algumas questões e o governador Getúlio Vargas ele vai assinar e vai manter então a legislação trabalhista. Uma outra questão que o livro traz para nós é sobre a convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho também é muito importante nós pensarmos. Eu encontrei por fora uma explicação assim: convenção é diferente de acordo. A convenção é quando um sindicato tenta negociar algo com outro sindicato. Então, veja, o sindicato dos bancários, que representa os trabalhadores bancários, vão se juntar, vão fazer uma reunião, por exemplo, com os sindicatos dos banqueiros, donos dos bancos, para tentar regulamentar alguma questão. Então, por exemplo, o sindicato dos bancários podem procurar o sindicato dos banqueiros para tentar aumentar o salário das pessoas que trabalham no banco, para diminuir a sua jornada de trabalho, para tentar alguma negociação. Convenção coletiva de trabalho. Sindicatos dos trabalhadores se unem com o sindicato do empregado para conseguir firmar algum acordo, alguma regra, né, alguma convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, todos os trabalhadores do banco vão ter acesso a essa regulamentação, vão ser beneficiados com essas regulamentações, porque, olha, o sindicato dos bancários, então, sindicatos que representam os bancários, todos os bancários, vão se unir com o sindicato dos banqueiros, né? Todos os banqueiros, para tentar fazer algum tipo de convenção coletiva de trabalho. Isso é convenção coletiva de trabalho. Acordo é quando o sindicato do trabalho procura uma ou mais empresas. Então, vamos supor, o sindicato dos bancários procura a Caixa para tentar fazer algum acordo com os trabalhadores da Caixa. Então, não são todos os bancos, são só a Caixa. Pode ser uma ou mais empresas. Então, o sindicato
dos bancários pode procurar o Itaú e a Caixa, né? Então, eles procuram uma ou mais empresas para firmar acordo e somente os trabalhadores daquela empresa vão ser beneficiários. Caso não se consiga chegar em uma convenção coletiva de trabalho, né? Caso não consiga um acordo, então os sindicatos dos trabalhadores procurou os sindicatos dos meios de produção, não conseguiu nenhum acordo. Ou o sindicato dos trabalhadores procurou uma ou mais empresas, não conseguiu nenhum acordo, então nós vamos ter o dissídio coletivo. O que seria esse dissídio coletivo? A resolução do conflito vai ser, então, tratado pelo judiciário. Não se conseguiu acordo entre sindicatos, não se conseguiu acordo entre sindicato e empresa. Então, nós vamos ter uma solução de um conflito pelo meio jurídico. E aí, o dissídio, que é essa solução de conflito pelo meio jurídico, ele pode ter duas naturezas, o dissídio coletivo. Ele pode ter natureza econômica ou natureza jurídica. Qual é a diferença dessas duas naturezas? Veja, natureza econômica vai tentar criar regras que ainda não foram criadas. Então, por exemplo, está se querendo um reajuste salarial e que os sindicatos não conseguiu acordo. Então, o judiciário vai criar uma regra nova, precisa analisar uma regra nova por meio de um dissídio coletivo. Então, isso seria uma natureza econômica. Não existe reajuste salarial ainda, é algo que se tem buscado por meio do judiciário. Então, natureza econômica. Natureza jurídica é quando se tem uma interpretação da lei e quer colocar em prática essa interpretação. Então, na lei, o sindicato está interpretando que de 4 em 4 anos vai haver um reajuste salarial. E as empresas não estão cumprindo. Então, o judiciário vai interpretar a lei para verificar se de fato existe esse reajuste de 4 em 4 anos. Natureza econômica? Não. Natureza jurídica, porque parte de uma interpretação da lei que os sindicatos estão interpretando de uma forma e a empresa não está cumprindo aquilo que está na lei e que o sindicato entende dessa forma. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo. Ok. Vou seguindo, então, qualquer dúvida me para, tá? Fontes do direito do trabalho. Quais são as fontes do direito do trabalho? Todas as vezes que vocês ouvirem falar em fonte, lembre-se de onde nasce, de onde surge, é isso que significa fonte. Então, nós já vimos fontes de várias coisas, mas que agora não me vem. Mas várias vezes que a gente estuda direito, a gente vem com esse tema fontes do direito do trabalho. De onde surgem as leis, né? Onde a gente encontra essas leis? Nós vamos ter as fontes formais e materiais, infraconstitucionais esparsas, portarias e decretos, normas coletivas, normas regulamentadoras, jurisprudência, usos e costumes e demais fontes. Então, veja, onde eu encontro a lei? Ou onde eu encontro aquela regra, aquele direito, uma obrigação? Onde eu vejo isso? Nós vamos ter portarias, né? Então, olha, lá na portaria tal, lá no decreto tal, lá no regimento interno da empresa. Então, da onde surge esse direito do trabalho? Onde nós vimos os nossos direitos? E é isso que expressam essas fontes do direito do trabalho. Fontes formais. Fontes formais é a expressão
daquela norma ou daquela regra. É a apresentação daquilo. Então, onde está manifestado, onde está exteriorizado aquilo? Um exemplo dessas fontes formais é a lei. Então, a lei apresenta os nossos direitos de maneira formal. Isso é fonte formal. Fonte material. A fonte material parte dos nossos valores, da nossa sociedade, o que a nossa sociedade pensa, né? Enfim, então, por exemplo, o que a história fala, o que a religião fala, o que a economia, as questões naturais, políticas e morais. Então, veja, e também isso aqui, vamos dar ali usos e costumes, mas veja, não precisa estar na lei que eu preciso usar roupa. Faz parte da minha sociedade, do meu meio social, da minha moralidade, da minha religião, usar roupas. Então, eu encaro isso como uma obrigação. Está escrito na lei? Pode ser que não, mas eu sei que eu preciso usar roupas. A lei precisou falar, você tem que usar roupa? Não, mas isso é uma fonte material, né? É do meu meio social, é da minha religião, é das minhas questões morais, usar roupas, ok? Fontes formais. Das fontes formais, aquilo que manifesta, aquilo que expressa as normas, aquilo que apresenta formalmente, eu tenho as leis infraconstitucionais, as portarias e decretos, normas coletivas, normas regulamentadoras e jurisprudência. De fontes materiais, né, eu tenho os meus usos e costumes. Vamos falar das demais fontes. Então, veja. Leis infraconstitucionais. Pessoal, tô vendo agora que minha bateria tá acabando. Só um minutinho, tá? Prontinho, pessoal. Quer falar, Jordel? Tô vendo que você tá com o microfone aberto. Não? Não, prof, acho que abriu sem querer. Ah, então tá bom. Pessoal, então sabemos que fontes formais nós temos as leis. Leis é aquilo que vai mostrar claramente, né, escrito, apresentar quais são as regras, as normas, as minhas obrigações e meus direitos. Como fonte formal, nós temos as leis infraconstitucionais esparsas. O que seria essa infraconstitucionais esparsa? O que seria essa lei? Quase todas as profissões, não vou dizer todas, mas quase todas as profissões, existem leis específicas que regulamentam essa profissão. Por exemplo, a profissão de administrador, ela tem um código de ética profissional. Então, nós temos uma lei que vai regulamentar como tem que ser o nosso trabalho, né? Para assistente social, nós vamos ter o Código de Ética e a Lei 8662. O Código de Ética também traz os nossos direitos, as nossas obrigações. A Lei 8662 traz o que é nossa competência, a nossa finalidade, e inclusive nos dá o direito de trabalhar 30 horas semanais. Então, os assistentes sociais não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais. Então, cada profissão, quase todas as profissões, vão ter legislações específicas que vão dizer quais são as obrigações, os direitos dessa profissão. Então, esse tipo de lei é o que nós vamos chamar de leis infraconstitucionais esparsas. Portarias e decretos.
Então, veja, nós temos dois conceitos diferentes, portaria e decreto. As portarias, elas vão atingir o seu objetivo quando ela vem regulamentar uma lei ou um decreto. Então, surgiu ali uma lei federal que, no tempo de... o que eu posso explicar? Vamos supor que surgiu ali uma lei que fala que no período noturno vai se fazer o trabalho de abordagem. Não sei, gente, o que eu posso citar. Mas veja, o governo federal fez uma lei e o Estado, então, precisa regulamentar essa lei, né? E aí ela vai fazer de que forma? Por portarias, né? Ou então regulamentar um decreto já existente. Vai fazer de que forma? Portaria. O decreto, ele vai existir a partir de uma decisão do Poder Executivo. Então, lembrem lá na pandemia, o governo, ele dizia que não estava liberado os encontros grupais, né? As pessoas não poderiam ficar perto, enfim. E aí o prefeito de cada cidade, eles publicavam decretos dizendo como isso ia acontecer, né? Ou ainda quando liberava, o prefeito expedia decreto falando festa até quantas pessoas poderiam, né? Se tinha que ter álcool em gel na porta, né? Enfim. Então, o decreto vinha ali do Poder Executivo a partir de algo lá de cima. A portaria regula tanto esses decretos já existentes, quanto também outras leis. Normas coletivas, essas normas, elas são acordos coletivos. Então, eu tenho um grupo de empregados, um grupo de organizações ou um grupo de várias organizações de trabalhadores que vão se unir para fazer algum tipo de negociação, uma negociação coletiva. Então, eles vão fazer normas coletivas. Normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras vão regular a segurança no trabalho, vão regular o funcionamento de uma empresa, por exemplo. Como exemplo de normas regulamentadoras, nós vamos ter o regulamento da empresa. Então, as empresas, elas vão expedir regulamentos para dizer como tem que ser o trabalho, qual é a competência de cada profissional, o que ele vai receber, né, de segurança do trabalho, de EPI. Então, ela vai regular o funcionamento da empresa. Jurisprudência. Jurisprudência é um entendimento de um tribunal sobre um determinado assunto. Por exemplo, o STJ, o STF vai ler a lei, interpretar ela e vai fazer uma jurisprudência, nos dizendo o que de fato tem que ser feito. Inclusive, essa questão de jurisprudência é até um assunto delicado, porque às vezes entre tribunais a mesma matéria ela pode ser diferente. Então, a jurisprudência vão se unir para ler a lei, interpretar aquela lei e tomar uma decisão, né, em relação a essa interpretação, obrigando que as pessoas sigam aquela decisão. Usos e costumes. Os usos e costumes são fontes materiais. É aquilo que eu já estava falando para vocês antigamente. Antigamente não. Antes, né? Nesse slide. Tem usos e costumes que elas não precisam estar na lei, que nós vamos seguir, que é do nosso uso, é do nosso costume, é algo corriqueiro, é algo que nós fazemos sempre. Por exemplo, usar roupas. Não precisa estar na lei que nós somos obrigados a usar roupa. Vem do nosso uso, vem do nosso costume. Mas nem todos os usos e costumes estão nas leis, mas tem alguns usos e costumes que sim.
perante algo. E demais fontes. Essas que o livro citou são apenas algumas para que vocês possam conhecer, né, basicamente. Mas existem várias outras fontes do direito que nós podemos encontrar as nossas normas, as nossas obrigações, os nossos direitos. Uma delas é as normas internacionais, que vai nos dizer como que tem que ser a relação entre países, para que isso possa ser regulamentado. Relação de trabalho versus relação de emprego. Nós temos uma relação de emprego quando nós temos esses 5 pontos. Quando existe a prestação de trabalho por uma pessoa física, então nós temos um emprego quando uma pessoa presta o seu trabalho, uma pessoa física. Quando a prestação é efetuada com pessoalidade pelo trabalhador, então é a própria pessoa do trabalhador que vai efetuar o trabalho. Quando a prestação não é eventual, né? Então, é algo que sempre acontece. Então, também vai caracterizar uma relação de emprego. Então, não é de vez em quando, é sempre. Quando a prestação do trabalho é onerosa. Então, quando uma pessoa trabalha, quando a própria pessoa trabalha, quando ela trabalha de forma constante, então não é eventual, e quando a empresa paga, onera essa pessoa por prestar o seu trabalho. Quando existem esses pontos, existe então uma relação de emprego. E uma relação de trabalho? Existe uma relação de trabalho, então a relação de trabalho é uma relação de emprego, é um tipo de relação de emprego. Ela acontece quando existem 2 polos, o empregador e o empregado, e que essa relação ela é respaldada pelas normas da CLT. É isso que vai definir uma relação de trabalho, ok? Dúvidas, pessoal? Por favor, pode perguntar. Tranquilo para mim. Tranquilo? Para os demais também? Deu para entender? Eu fico um pouco preocupada com esse tópico por causa dos termos mesmo, né? Que não faz muito parte do nosso dia a dia. Mas então, vamos seguindo. Qualquer coisa pode me parar e pode perguntar. Nesse tópico, nós vamos estudar o contrato de trabalho. Nós já vimos anteriormente que é muito importante que um contrato de trabalho ele seja bem escrito, ele seja bem redondinho. E o que é um contrato de trabalho? Então, veja, nós vamos ter 2 partes. Nós temos o trabalhador e nós temos o empregado. O contrato de trabalho é o que vai associar essas partes. É o que vai manter uma relação entre o trabalhador e o empregado. E esse contrato de trabalho, ele é um documento que vai regulamentar essas relações trabalhistas e vai ajustar, que vai organizar o que é vontade dessas 2 partes. Então, agora eu preciso por tempo determinado. Então, ali a gente precisa colocar isso no contrato de trabalho, né? Então, é uma vontade. No contrato de trabalho, precisa expressar o que vincula essas partes e o que é vontade dessas partes, ok? E lá no contrato de trabalho, precisa expressar quais são os direitos e obrigações de ambas as partes, né? Isso pensando sempre na continuidade do trabalho, no futuro do trabalho. Vamos estudar, então, quem são os trabalhadores e depois nós vamos falar quem são os empregados. Então, nós sabemos que num contrato de trabalho vai envolver essas 2 partes,
o trabalhador e o empregado. Então, por isso que ele já inicia dizendo quem é o trabalhador e depois fala quem é o empregado, para depois o livro trabalhar mais essas questões de contrato de trabalho, dessa vinculação entre eles. Quem são os empregados, os trabalhadores? Então, o livro cita assim, que o empregado é toda pessoa física que vai prestar um serviço de natureza não eventual a um empregador. Então, é uma pessoa que vai prestar alguma atividade de forma constante, então não é algo eventual, mas é de forma constante a um empregador, a uma empresa, a um terceiro. Sobre dependência deste mediante o salário, ok? Então, ela presta esse serviço, né? Uma pessoa física presta essa atividade para o empregador e, em troca, vai receber um salário. Pessoa física, serviço, não eventual, subordinação, onerosidade, pessoalidade, são palavras que vão caracterizar de uma melhor forma a figura do empregado. E aí, depois de falar sobre esse conceito, o livro vem trabalhar conosco quais são os tipos de trabalhadores. Nós temos o trabalhador avulso, o trabalhador temporário, o estagiário, o autônomo e o voluntário. Quem é o trabalhador avulso? Então, o trabalhador... Opa, passei. Ok. O trabalhador avulso, ele vai ser aquele que vai prestar o trabalho de forma intermitente, sem vínculo empregatício. Então, o que acontece? O trabalhador avulso é aquele que vai prestar o trabalho de vez em quando, né? Então, esse mês ele vai uma vez, no outro mês ele vai 2 vezes, mas não vai ter aquele vínculo empregatício com o empregador. Então, vamos supor que eu preciso de um eletricista na minha empresa, mas eu não preciso de um eletricista todos os dias, preciso de vez em quando, né? Uma vez por mês eu preciso que um eletricista venha aqui para consertar alguma coisa. Então, ele vai ser um trabalhador avulso. A empresa não vai ter um vínculo empregatício com ele, mas vai chamar ele para ir prestar um trabalho quando ela precisar, por exemplo. Trabalhador temporário. O trabalhador temporário é aquele que vai prestar o seu serviço a um empregador quando o empregador ele necessita de uma substituição temporária, transitória, ou ainda quando a empresa tem um aumento extraordinário de demanda de trabalho e ela precisa de alguém a mais. Então, vamos supor que lá no meu quadro eu tenho uma gestante e ela tem direito à licença maternidade. Então, eu posso optar pelo trabalhador temporário que vai ali naquele momento só para cobrir a licença da gestante. Então, um trabalhador temporário. Ou ainda, eu trabalho com um produto sazonal. Então, vende bem na Páscoa. Eu trabalho com chocolates. Vende bem na Páscoa, vende bem no Dia dos Namorados, vende bem no Dia das Mães. Então, eu preciso de trabalhadores a mais para atender essa demanda extraordinária somente nesses períodos que aumenta a demanda. Então, eu tenho um trabalhador temporário, vou contratar temporariamente para prestar aquele serviço. O estagiário. O estágio, ele é uma forma educativa escolar em que os cursos, eles têm essa possibilidade, a maioria dos cursos são obrigatórios fazer estágio, para que prepare o aluno para o mundo do trabalho, né? Então, eu já tive vários tipos de estagiário, né? O meu último estagiário foi estagiário de administração. Ele estava comigo e eu tentava passar tarefas para ele que era específica ali da profissão, mas que ele ia me auxiliando
nessas tarefas. E quando ele ia me auxiliando nessas tarefas da profissão de administrador, ele já ia aprendendo a como fazer aquilo na prática. O estágio é uma forma de verificar na prática como que acontece a teoria, né? Então, isso é o estagiário. O profissional autônomo. O profissional autônomo é aquele que presta serviço por conta própria, né? E ele tem fins lucrativos. Então, eu tenho uma pessoa que ela não tem relação com ninguém, com nenhuma empresa, mas ela desenvolve atividade de forma autônoma. Né? Ela não está vinculada a uma estrutura hierárquica, a uma empresa, ela não tem esse vínculo empregatício, mas ela é autônoma. Então, eu tenho jardineiro. O jardineiro, ele trabalha por conta própria, ele não está vinculado. Então, ele é o trabalhador autônomo. Trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário é aquela pessoa que vai prestar serviço em uma organização e que o objetivo não é a remuneração. Então, ela vai fazer esse serviço por alguma questão cultural, né? Ou alguma questão educativa, econômica, enfim. Então, uma pessoa, ela quer ensinar crianças, né? Então, ela pode, por exemplo, ser voluntária em uma organização que desenvolve serviços educativos com criança. Eu tenho uma colega que ela é voluntária na Caritas, não de Paranavaí, mas de outra cidade. Ela ensina português para os haitianos, né? Então, ela faz isso de forma voluntária, ela não recebe nenhum tipo de remuneração por isso. Esses são os tipos de trabalhadores. Tipos especiais de empregado. Eu tenho aqui, nesses tipos especiais de empregado, o doméstico, o empregado em domicílio e teletrabalho, o aprendiz, diretor de sociedade, cargo de confiança, empregado público rural, teletrabalho e trabalho intermitente. Então, veja, o doméstico. O empregado doméstico é aquele que realiza serviço na residência das pessoas, isso de forma contínua. E a finalidade dessa pessoa é ir lá no âmbito residencial, presta a sua atividade e recebe uma remuneração por isso, por mais de 2 dias na semana. Isso é o empregado doméstico, tem que ir na residência prestar o serviço por mais de 2 dias na semana. O trabalho em domicílio. O trabalho em domicílio, uma pessoa, ela realiza em troca de remuneração em seu domicílio, em outros locais distintos dos locais de trabalho do empregador. Pode ser do domicílio do empregado, na casa, enfim. Então, é assim, o trabalho em domicílio. Uma pessoa, ela vai prestar um serviço na sua própria casa ou na casa de outras pessoas. Por exemplo, eu sempre vejo cabeleireiras que trabalham em sua própria casa, né? Então, a gente tem aqui um trabalho a domicílio. Ela não tem um salão, uma estrutura, né? Ela faz isso na sua própria casa, trabalho em domicílio. Ou ela pode ir também no domicílio de outras pessoas. Então, eu faço unha. Vou lá no domicílio da minha cliente para fazer a unha dela. O aprendiz. No caso do trabalho aprendiz, acontece quando uma empresa ela contrata uma pessoa menor de idade para ensinar a ela um trabalho, um ofício, durante um determinado período de tempo. E essa pessoa contratada, ela precisa prestar serviço à empresa. Eu mesma já fui aprendiz. Então, com 16 anos, acho que foi com 16 anos, eu fui contratada por uma empresa, pela Justiça Federal. Lá, eles me ensinavam um trabalho de auxiliar administrativo, aprendiz, e eu tinha que prestar esse serviço. O trabalho de aprendiz, ele é protegido por lei, né?
Então, é uma pessoa menor de idade que vai numa empresa prestar um serviço, mas a empresa precisa cumprir uma série de normativas que protegem aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa que trabalha como menor aprendiz não pode se expor a nenhum tipo de risco, por exemplo, a subir em escadas para fazer algum tipo de organização lá no alto, por exemplo, que tem risco de cair, não pode trabalhar com facas, não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar no atendimento ao público. Então, tem uma série de tarefas que ela não pode fazer por causa da sua condição de desenvolvimento. Mas é uma forma interessante esse aprendiz, porque se ensina para uma pessoa menor de idade, no caso, se eu não me engano, é a partir de 14 anos, um ofício, né, um trabalho, essa pessoa presta o seu serviço e em troca ganha um dinheiro de uma maneira protegida. Diretor da sociedade. Um diretor, para que o diretor não seja considerado empregado, ele tem as suas autonomias, ele não é subordinado a ninguém e ele não controla o seu próprio horário. E isso é o diretor de sociedade. Cargo de confiança. O cargo de confiança é uma pessoa que presta serviço exercendo uma responsabilidade que é atribuída a ele. Por exemplo, a gente vê muito isso em prefeituras. Pessoas que são de confiança do prefeito recebem cargos de confiança que tem uma responsabilidade um pouco maior para dirigir uma organização, por exemplo. Então, tem um cargo de confiança. O servidor público. O servidor público é aquele que presta serviço para a União, para o Estado e para os municípios. É funcionário público. Normalmente são aqueles que passou em concurso público. Ou, se não, pode ser PSS, né? Para trabalhar para a União, para o Estado e para os municípios. Então, eu passei agora, recente, no concurso público de administrador para a Unespar. Então, vou ser servidora pública do Estado, né? Porque é uma universidade estadual. Hoje, eu sou servidora pública do município, né? Eu passei num concurso municipal e tenho um cargo de confiança para dirigir uma organização. Empregado rural. O empregado rural é aquele que vai prestar os seus serviços no âmbito rural, na região rural. Ele vai fazer atividades agrícolas, artesanais, outras atividades, mas que sejam ali no âmbito rural. Teletrabalho. O teletrabalho é um trabalho que vai ser utilizado extra-empresa, ou seja, fora da empresa, e que é preciso normalmente, e que na verdade é preciso, o uso de alguma tecnologia para que esse trabalho ele seja realizado. Então, aqui na Uniaselv eu faço um teletrabalho. Eu estou aqui na minha casa, fora da empresa, utilizando de tecnologias para que eu possa me comunicar com vocês. Okay? Então, é um teletrabalho, um home office. O trabalho intermitente. No caso do trabalho intermitente, o trabalhador ele realiza suas atividades por períodos, né, de forma não contínua. Então, eu não estou continuamente na empresa fazendo aquele trabalho, mas quando houver demanda, eu vou fazer. E aí, eu não vou receber o salário em si, eu vou receber por horas trabalhadas, por dias trabalhados ou ainda por meses trabalhados. Então, nós conceituamos o empregado e falamos um pouco sobre quais são os tipos de empregado. Agora, nós vamos estudar o empregador. Quem é o empregador? E nós vamos estudar também algumas questões, alguns aspectos relevantes em relação ao empregador. Quem é o empregador? O empregador é aquele que vai assumir os riscos de uma determinada atividade. Ele é o empregador. Ele investiu em um negócio
e ele está assumindo o risco econômico daquele negócio. Além de assumir o risco, ele vai dirigir, ele vai admitir a prestação de pessoas naquele local. Para que aquele negócio que ele investiu funcione, ele precisa de pessoas. Alguns precisam de poucas pessoas, né? Outros precisam de muitas pessoas. E vai ser ele que vai ditar as normas e as regras para que aquelas pessoas possam, então, prestar os seus serviços. Características do empregador. Ele assume o risco da empresa, né? Então, se alguma coisa dá errado, ele que vai assumir esses riscos. Se alguma coisa dá certo, também, né? Ele vai ser beneficiado, mas todo o risco da empresa é dele. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, uma pessoa física também é um empregador, né? Uma pessoa civil, por exemplo, pode ser um empregador. Ou uma pessoa jurídica, uma empresa também pode ser um empregador. O empregador é aquele que vai admitir, vai assalariar e aquele que vai dirigir os serviços. Grupo de empreendedores econômicos. No caso desses grupos, o que acontece? São empresas dirigindo uma ou mais empresas. Então, pode ser uma empresa dirigindo outra empresa, pode ser uma empresa dirigindo mais de uma empresa, pode ser mais de uma empresa dirigindo uma empresa, ou pode ser mais de uma empresa dirigindo várias empresas. Ou seja, empresa dirigindo outra empresa. Aqui não é a empresa dirigindo a sua própria empresa, mas em outros lugares. Mas é uma personalidade jurídica própria dirigindo outras personalidades jurídicas próprias. Então, dirigindo outras empresas. Poder de direção do empregado. Quais são os poderes do empregador? Organizar, controlar e disciplinar. Então, o empregador, ele tem o poder de organizar a sua própria empresa, organizar as atividades da empresa, tá? Então, ele tem todo o poder de organização. Ele tem também o poder de controle. Então, como ele vai controlar o horário, a falta, a produção, né, a rotina da empresa. E ele tem também o poder de disciplinar. Então, ele vai estabelecer as normas e as regras. Quem não estiver cumprindo aquelas normas e regras da empresa pode ser disciplinado, pode ser punido, ok? Requisitos ou elementos do contrato de trabalho. Pessoal, falta ainda mais alguns slides. Vocês estão conseguindo entender? Tá tudo bem? Sim? Sim, tranquilo. Ok. Pessoal, então vamos continuar mais um pouco. Assim, falta alguns slides, mas a gente está na última unidade, então tá acabando. Sei que depois de falar muito tempo, pode ser que a gente desconcentre um pouquinho, mas tenta se concentrar um pouquinho mais para que a gente encerre logo essa unidade. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pergunte, não saia daqui com dúvidas. Vamos lá, pessoal. Requisitos ou elementos do contrato de trabalho. Então, para que um contrato de trabalho possa existir, o que é preciso ter e o que é preciso não ter? Então, veja, primeiramente, nós precisamos ter agente capaz, ou seja, as pessoas que trabalham na empresa precisam ter capacidades. Todas as pessoas têm capacidade, nós sabemos, mas não é todas as pessoas que podem trabalhar. Então, por exemplo, a plena capacidade do trabalhador se inicia com 18 anos de idade. Então, é somente a partir dos 18 anos de idade que uma pessoa vai ter a plena capacidade para começar a exercer o seu trabalho. Tem toda uma discussão por trás disso, não vou me aprofundar, porque não é o centro dessa disciplina,
e para que a gente foque somente naquilo que é importante, ok? Acima de 18 anos, capacidade plena. Algumas atividades, mas não é todas, permitem ser executadas a partir de 16 anos. Então, existem algumas profissões que as pessoas com 16 anos já podem começar a fazer. E a partir dos 14 anos, somente na condição de aprendiz, aquilo que nós já estávamos falando anteriormente. Tem empresas que contratam aprendiz, que vão ensinar um trabalho para essa pessoa a partir de 14 anos, então ela pode ter 15, 16, por exemplo, e essa pessoa ela vai prestar o seu serviço em troca de uma remuneração e vai ter todos os requisitos e normativas e obrigatoriedades que a empresa precisa seguir para proteger essa pessoa. Esse é um dos requisitos do contrato de trabalho ou elementos. Uma outra questão, objeto lícito. Então, uma empresa não pode estabelecer um contrato de trabalho quando o seu objetivo for ilícito. Então, por exemplo, eu não posso contratar alguém para que ele possa trabalhar com jogo de bicho para mim, para anotar o jogo de bicho, por exemplo. Porque se eu fizer um contrato de trabalho com esse tipo de emprego, anotador de jogo de bicho, ele vai ser nulo, ele não vai ter validade. Manifestação de vontade. Para existir um contrato de trabalho entre as partes, precisa ser livre de desejo dos dois. Tanto o empregador quanto o empregado precisa, então, consentir, né, ter essa manifestação da vontade por igual, né, para celebrar um contrato. Se a empresa não quer, só o trabalhador não consegue fazer um contrato. Se a empresa quer e o trabalhador não quer, também não tem como ter um contrato. Se houver caracterizado algum tipo de coação, por exemplo, então estou coagindo a pessoa a assinar esse contrato de trabalho, esse contrato também vai ser anulado. Um contrato, ele também não pode ter erro, né? Então, ele tem que ser um documento escrito certinho. Forma regular ou não proibida. Então, veja, o contrato de trabalho que nós estamos estudando aqui, ele não exige, assim, uma forma específica. Então, tem que ser assim ou tem que ser do outro jeito. Um contrato de trabalho, ele pode sim ser verbal, ele pode sim ser escrito ou ele pode ser tácito. E aí, ele vai também aceitar ajustes. Então, hoje nós estamos estabelecendo esse tipo de contrato. Amanhã, talvez, eu preciso ajustar esse contrato. Então, ele pode sofrer ajuste. Porém, pessoal, o que não pode existir é ser contra a lei. Então, eu não consigo fazer um contrato, um ajuste de contrato que fira as leis, ok? Espécies de contrato de trabalho. Aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, um contrato de trabalho, ele pode ser expressos ou tácitos, individuais ou plúrimos, por prazo indeterminado e por prazo determinado. Dentro do prazo determinado, nós temos o contrato de experiência, contrato de safra, contrato por obra certa, contrato temporário e contrato por tempo determinado. Isso. Pessoal, então veja, expressos ou tácitos. O que seria esses expressos ou tácitos? Os expressos ou tácitos, eles podem ser. Então veja, olha. Vamos ler o que está escrito aqui para a gente entender bem como está lá no texto. O contrato de trabalho não tem necessariamente uma forma para ser realizado. O direito do trabalho admite duas formas como regra geral para a celebração do contrato. Expressa, que pode ser verbal ou escrita, ou tácita. Quando acontece a forma tácita? Quando o trabalhador for ficando. Eu, de fato, eu não conhecia,
né, essas formas, eu conhecia somente a escrita. Mas o livro nos fala que não existe uma forma específica, então não dá para dizer só a forma escrita é um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho, ele também pode ser algo falado, né? Ou quando o trabalhador simplesmente vai ficando. Quando ele for ficando, nós vamos chamar de contrato tácito. Foi celebrado um contrato por via tácita. Agora, quando existe um documento formal ou algo verbal, um acordo verbal e que se conhece como contrato de trabalho, então nós vamos ter um contrato de trabalho tácito. Individuais ou plúrimos. Contrato de trabalho individual ou plúrimos. Individual, o próprio nome já nos faz deduzir o que é. Contrato individual é aquele firmado com apenas uma pessoa, apenas um indivíduo, ok? Contrato de trabalho plúrimo é o contrário, é quando eu vou firmar com mais de uma pessoa. São diversos trabalhadores firmando um contrato. Eu tenho um contrato por tempo indeterminado, então eu contratei alguém e eu não tenho um tempo não existe um tempo fixo, né, um tempo pré-fixado para que aquela pessoa continue ali trabalhando, então é indeterminado. Contratei, não é daqui 6 meses, daqui 1 ano que ela vai sair. Pode ser? Pode, né? Tanto por parte da empresa quanto por parte do empregador. Mas aqui no momento do contrato, eu não tenho fixado um período exato. Então, não vou contratar ela e ela já vai saber, ó, daqui 6 meses acaba o seu contrato, ou daqui 1 ano. Isso é contrato de trabalho por tempo indeterminado. Por tempo determinado já é o contrário. Eu contrato uma pessoa e eu já tenho um tempo pré-fixado para que ela possa permanecer na empresa executando o seu trabalho. Então, eu contratei alguém para cobrir uma licença maternidade, que é 4 meses. Então, já contrato uma pessoa, ela já sabe que daqui 4 meses o contrato de trabalho dela vai se encerrar, né? Isso é prazo por tempo determinado. Dentro do prazo por tempo determinado, nós temos contrato de experiência, contrato de safra por obra certa e contrato temporário. Por tempo de experiência, o tempo de experiência, o tempo máximo de experiência é de 90 dias. E aí, esse contrato, a gente sempre estabelece normalmente com os profissionais que chegam ali na empresa. Esse contrato, ele serve para que a gente possa passar, né, as atividades para o empregador, conheça o seu trabalho, verifique se ele está conseguindo se adaptar com o trabalho, né, com a execução das atividades, e aí esse período nós vamos chamar período de experiência. Terminando o prazo do contrato de trabalho por experiência, que é os 90 dias, e aí nós podemos, então, fixar um outro contrato por tempo indeterminado, né? Então, eu gostei dele, acho que ele é um bom empregado, ele vai se adaptar, né? Vai conseguir executar. Então, aí eu faço um contrato de trabalho por tempo indeterminado, depois desse período de 90 dias. Ele não está executando as tarefas do jeito que tem que ser, ele não está entendendo. Então, eu vou encerrar ali nesse período com ele esse contrato. Posso fazer contrato por safra e contrato por obra. Contrato por safra é um contrato que eu vou fazer somente para o período de safra. Então, eu contratei pessoas que vai trabalhar para mim somente naquele momento. E a duração desse contrato vai variar conforme o produto que eu estou trabalhando. Então, a safra de laranja. Então, vou fazer contrato somente quando houver essa safra de laranja. Né? Safra da mandioca, não sei se existe, mas vamos supor que sim. Né? Então, vou fazer um contrato somente
durante esse período dessa safra. Então, eu vou ter uma safra, vai aumentar, então, a colheita, por exemplo, vou precisar de mais pessoas para trabalhar. Posso fazer esse contrato. Terminando a safra, a pessoa já sabe também que terminou o contrato dela. Então, não tenho que fazer com mais colhedores de laranja, com muitos colhedores, se não for período para colher a laranja. Contrato por obra certa. Esses contratos, ele acontece para fazer um serviço específico. Então, por exemplo, eu fiz uma reforma na minha casa, eu construí um cômodo. Eu poderia ter feito um contrato por obra, né? Então, eu estou contratando até essa obra ficar pronta. Eu não estou contratando ele para receber por dia, por exemplo, mas eu estou contratando por obra, né? Então, a gente vai fazer essa obra por valor X e pronto, ok? Isso é contrato por obra. Prazo determinado, nós já falamos, e prazo indeterminado também. Suspensão do contrato de trabalho. Então, quando existe uma suspensão do contrato de trabalho? Situações de licença não remunerada, auxílio-doença após 15 dias de afastamento, suspensão disciplinar, aposentadoria por invalidez, suspensão para inquérito para apuração de falta grave, desculpa, empregado eleito para cargo de diretor, encargo público, participação em greve sem salário, intervalos para alimentação e descanso, desempenho de cargo sindical se houver afastamento do trabalho, suspensão de contrato de trabalho para qualificação profissional. Então, veja, existem alguns momentos que o nosso contrato de trabalho, ele é suspenso. Então, veja, eu vou sair para licença, vamos supor que eu queira fazer um doutorado sanduíche no exterior. Esse é o meu sonho, amém, tomara que eu consiga. Mas e aí, o que eu faço com o meu trabalho? Eu posso pedir uma licença não remunerada por um período de 2 anos, servidor público, conforme a lei que eu estou sendo regida agora. Então, eu posso pedir esse período. Durante esse período, durante esses 2 anos, o meu contrato de trabalho não tem validade. Só quando eu cometer uma falta grave, só quando eu for mandado embora, não. Mas é um período que eu vou precisar interromper o meu trabalho, que eu vou precisar me afastar do meu trabalho. Então, não tem porquê aquele contrato valer. Eu não vou fazer uso, não vou trabalhar durante 2 anos. Então, as minhas obrigações enquanto empregado vai ser suspensa e as obrigações que a empresa tem comigo também vai ser suspensa. Um outro detalhe que me chamou a atenção é nesses intervalos para alimentação e descanso. Durante o dia, nós também paramos de trabalhar. Oi? Falou? Não? Mas durante o dia, nós também paramos de trabalhar para se alimentar, para descansar. Durante esses momentos, também eu não tenho obrigação com a empresa e a empresa também não tem a obrigação ali do contrato que está conosco, ok? Então, são situações que a gente precisa interromper. Situações de interrupção do contrato de trabalho. Então, outras situações segundo a CLT. Férias, ausências legais, que a CLT permite, licença paternidade, ausência considerada justificada pelo empregador, ausência no caso de aborto, doenças e acidente de trabalho nos primeiros 15 dias de afastamento, aviso prévio indenizado, ausência por trabalho nas eleições, licença maternidade, greve com pagamento de salário, lockout, que é a proibida em nosso ordenamento jurídico, seria a greve do empregador, prontidão e sobreaviso e salário maternidade. Alteração no contrato de trabalho. Então, veja, o que nós sabemos desse contrato de trabalho, ele pode ser alterado ou não. O
o contrato de trabalho, né, ele não é alterado algumas condições, né? E principalmente, pessoal, ele não pode ser modificado por apenas uma parte, né? Se houver alterações, as duas partes que estão firmando o contrato precisam estar cientes de consenso e de acordo, ok? Então, a empresa não pode alterar o contrato sem o consenso e a ciência do empregador. Então, não pode haver essas alterações. E assim, a gente não fala assim de alterar o contrato, mas alterar as condições que estão no contrato. Porque às vezes nós podemos firmar um contrato hoje, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, pode ser que aquilo que estava no contrato precisa ser renovado, porque não vai mais atender a demanda daquele momento. Pode haver a alteração das condições de trabalho? Pode, mas desde que as duas partes estejam, então, conscientes. Mas existe uma exceção. Essa exceção nós vamos chamar de jus variandi, ok? Então, pode haver alteração unilateral pela empresa, desde que essas alterações não tragam prejuízo ao trabalhador e que não sejam alterações muito significativas. Então, alterações que podem trazer prejuízo para o empregador, ou que pode ser algo muito significativo, isso sim precisa ser consensual. Então, pode alterar unilateral? Não. Mas pode alterar, existe essa exceção, a empresa pode alterar de forma unilateral, desde que não se traga prejuízo ao trabalhador ou que se tenha, então, uma alteração significativa. Término do contrato de trabalho é quando o contrato se encerra e termina o vínculo do empregado e da empresa. Então, todas as obrigações que o empregado tem com a empresa e que a empresa tem com o empregado se encerram com o término do contrato de trabalho. Pessoal, dúvidas? Não? Era isso que eu tinha preparado para vocês, então. Pessoal, dúvidas sobre seminário? Dúvidas gerais? Professora, eu tenho uma Sobre dúvida. o seminário.